aqui é um exemplo de algo que a gente está dando via Zoom, que é a tecnologia que a gente está usando para fazer aula. Devagarzinho, a gente vai aprendendo, vai usando outras técnicas também, né? Vai usando mesa, digitalizador, mas vai se virando com a tecnologia que a gente vai fazer para dar aula, escrever por mundo, fazer moda, fazer qualquer tipo de trabalho, usando outros computadores para testar a perspectiva comum. Está sendo uma experiência sensacional. A gente está aprendendo muito. E essa questão essa questão épica, a gente vai fazer Bom, boa noite. Espero que todos estejam bem. Eu sou... Tá todo mundo me ouvindo? Ok, Nácia? Tá ok? Bom, eu sou a Maria Cândida Torres, eu sou coordenadora dos cursos da FGV, de pequena duração, e MBAs também. E hoje, primeiro, eu gostaria de agradecer vocês por estarem aqui, darem essa possibilidade, principalmente para um tema extraordinário, que é o neuromarketing e neurovendas, uma solução para a sua empresa. Então, hoje, o nosso webinar de neuromarketing e neurovendas vai apresentar os conceitos desse campo de estudo e as suas aplicações atuais, além de demonstrar como a neurociência pode melhorar a comunicação e aumento das vendas. Tudo de bom, né, gente? Estou assim também, quero ouvir. Quero ouvir quem? O Felipe Nasser. Quem é Felipe Nasser? Ele tem um mestrado, tá? Ele é mestre em Business Administration em Neuromarketing, lá nos Estados Unidos, na Flórida, ou seja, no Florida Christian University. Ele é professor de pós-graduação nos módulos de neuromarketing, neurovendas, neurociência do comportamento do consumidor e neuroinovação. E, além disso, estratégia de marketing. Então, ele tem experiências tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Atualmente, ele é diretor da FNASER Treinamentos e Neurobusiness e sócio-diretor de uma startup, que é o Contabiliza Fácil. Pesquisador e palestrante nas áreas de neuromarketing e neurovendas, ele auxilia empresas a aumentarem sua performance comercial e a comunicação com a aplicação de inovações por meio de quê? Da neurociência comportamental. Antes de nós iniciarmos, nós só colocamos uma observação, que as manifestações expressas por integrantes dos quadros da Fundação Getúlio Vargas e por convidados que participam dos nossos eventos, das nossas transmissões online, representam exclusivamente as opiniões dos seus autores e não necessariamente
a posição institucional da Fundação Getúlio Vargas. Então, agora, nós vamos ficar com ele, né? O Felipe Nasser. Muito obrigada, Felipe Nasser, por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo. Agora é com você. Maria, muito obrigado pelo convite. A Fundação Getúlio Vargas também é sempre um prazer. Não só estar aqui no webinar junto com vocês, mas também quando nós estamos em aula e ministrando aí a disciplina de neuromarketing, jogos empresariais, simulação de mercado, estratégias de marketing de fato e vendas, nos módulos aí de neurobusiness e pós-graduação também junto com a Fundação Getúlio Vargas, é sempre um prazer, né? Então, mais do que uma linda apresentação da minha amiga Maria Torres, agora eu acho que o objetivo central é ir diretamente ao conteúdo, porque é muita coisa mesmo que a gente precisa aprender no dia de hoje para aplicar diretamente na nossa empresa e, quiçá, passar por esse momento de Covid, de isolamento social, de maneira bem mais branda, de maneira bem mais tranquila do que a gente tem visto a situação econômica e comportamental no Brasil, e isso é sensacional, porque a gente consegue estudar o comportamento humano a partir disso também. Pena que, infelizmente, é no momento aí de isolamento e de complicações de saúde das pessoas, então a gente sempre aí, de forma carinhosa, a gente tenta fazer esse estudo. Mas vamos aqui, eu vou compartilhar a apresentação já com vocês, e a gente vai trabalhar em cima. Então, já me coloquem aí se está tudo certo, se vocês estão ouvindo bem minha voz, e se a apresentação já está para vocês na tela, para a gente começar. Maravilha. Tudo ok? Já está tudo ok. Obrigado. Então, vamos lá, gente. Quando a gente fala de, especificadamente, neuromarketing e neurovendas, a primeira pergunta que me aparece sempre é: Felipe, o que é neuromarketing e neurovendas? Necessariamente, quando a gente fala dessa temática, que muito é comentado, mas pouco é aprofundado hoje no mercado, na verdade, a união de diversas áreas diferentes que conglomeram a neurociência e o marketing com interações com biologia, economia comportamental, antropologia, estatística, química, psicologia, física, enfim, são diversas áreas diferentes que conglomeram os estudos para entender, de fato, como o ser humano se comporta, e mais do que como ele se comporta, quais são os momentos e como a gente ativa o cérebro comportamental do nosso cliente para evidenciar consumo. E aí, a gente parte da premissa que a gente está falando do processo de comunicação, o processo de marketing, de troca de produtos, troca de informação, ou seja, fazendo um processo de câmbio de fato entre comportamento, emoções, sentidos, sentimentos, com a aplicação de usabilidade, design, ergonomia e satisfação e prazer. Então, essa é, de fato, o processo um pouco do que é o neuromarketing. Neurovendas, ele vem na mesma estratégia de conteúdo em relação à disseminação de conceito, porém aplicado ao processo comercial. A gente entende que muitas empresas hoje, e no longo da história que nós temos do ser humano, sempre colocaram marketing e vendas numa mesma caixa. Todavia, eles têm processos diferentes e dinâmicas diferentes. Só que, para um processo de gestão mais coerente de equipes, acaba-se que um grande número, principalmente as pequenas e médias empresas, acabam colocando no mesmo balaio, na mesma caixa, essas duas áreas que são complementares, mas não são iguais. Então, quando a gente fala das vendas aplicadas pela neurociência, efetivamente é um conceito que eu gosto bastante, que é feridas que nunca se fecham. Eu quero que você pense agora comigo o seguinte: você deve se recordar de quando você era criança, efetivamente você estava tomando um sorvete, por mais que estejamos num momento mais frio agora, começando o inverno no Brasil, mas quando você estava tomando sorvete e de repente a bola de sorvete cai no chão e você fica só com a casquinha na mão. Aquele, com certeza, foi um momento constrangedor e de tristeza para você, quando criança ou adolescente, que perdeu o seu sorvete. Aconteceu comigo também, várias vezes. Eu sou um pouco desastrado quanto a isso. Só que o que eu quero remeter é, hoje, exatamente hoje, como adultos, a gente vê uma criança com um sorvete um pouco de lado, a gente já vai para cima dela e fala assim: meu amor, vai cair o seu sorvete, vira. Mas
Quem disse que vai cair de fato? Porque você teve uma experiência. E essa experiência condizeu que o sorvete caiu, mas não necessariamente que o dela cairia. Mas aí te replica esse comportamento e é por isso que feridas que nunca se fecham. Por quê? Porque é um processo de memória contínua. Então, quando a gente fala de vendas e marketing aplicados pela neurociência, a memória é um grande poder disruptivo dentro desse processo. E, em conjunto com todos os comportamentos, elas criam as cicatrizes da infância. Um conceito um pouco diferenciado, porque quando a gente fala de cicatriz da infância, a gente está gerando, ou seja, ativação da memória de longo prazo, aquela memória que a gente resgata realmente lá do fundo e fala assim, nossa, aconteceu comigo e eu jamais vou esquecer. E nesse aspecto, a cicatriz da infância é gerada por causa de uma emoção, porque memória comportamental só existe porque existe emoção. Sem emoção, não há por que existir memória. Então, a interação de disrupção, interação de conjuntos preponderantes para ativação de memória, a gente precisa inerentemente ter emoção. E esse já é a primeira conceito e lição que nós podemos ter aqui do processo de memória, justamente porque ações de marketing, ações de vendas que não têm monitoramento e desenvolvimento das aplicações e ações com base comportamental e com base de análise emocional, tendem a ter um resultado extremamente menor e com menos vantagens em relação aos concorrentes, ou seja, você perde competitividade. Então, essa análise de competitividade é baseada, inclusive, em emoções. E quando a gente fala de emoções, no marketing, a gente trabalha elas efetivamente na comunicação, no comportamento, no desenvolvimento de produto, na comunicação e interação entre empresas, branding. Agora, nas vendas, a gente precisa fazer essa interlocução propriamente direto com o consumidor. E, nesse caso, a gente precisa criar um modelo de discurso também de aplicações com emoções e gerando memória. Isso é um exemplo clássico que a gente pode remontar e aplicar, por exemplo, com o Emotion Model Canvas for Sales, que é um canvas para vendas baseado nas emoções e na neurociência. Então, existe um canvas já disso. E é muito aplicado aí com os nossos alunos da Fundação Getúlio Vargas. E, claro, o mercado tem tido resultados gigantescos, extraordinários, com a aplicação desses conceitos. Por quê? Justamente, a gente muda os fatores de comunicação e muda como se comunica, fazendo com que ative a memória de longo prazo nas pessoas e ative emoções específicas, porque você, eu, nossa empresa, a nossa marca pessoal ou marca empresarial, ela precisa ativar emoções. Um segundo ponto importante é quando a gente fala de replicação de comportamentos e escolhas. O que é, de fato, a replicação? A gente está falando que o repertório comportamental que nós temos, que evidencia todo o nosso ciclo de vida, desde a nossa infância até o dia de hoje, nós somos influenciados pela nossa biologia, de fato, né? O seu ser, a sua microbiota, o seu sistema de recompensa cerebral, a maneira com que você interage com o meio, consigo mesmo, como você conhece o corpo, como você se ama, como você sente as emoções. O nosso sistema, efetivamente, aqui de comparação, e aí, quando a gente fala, por exemplo, sistema de comparação entre o bom e o ruim, o alto e o baixo, o gordo e o magro, com todo o respeito, as questões de comparação entre pessoas e estilos, a gente está criando acionadores cerebrais, ativando, por exemplo, áreas como o córtex orbitofrontal medial, exatamente nessa parte frontal, mais para baixo, no nosso crânio, acionando o sistema de recompensa, o núcleo accumbens. Então, esse processo de repertório comportamental, a gente faz a replicação através do meio, mas também do nosso sistema biológico. Mas o que eu quero dizer para vocês é que comportamento e escolhas muito é influenciado, sim, pelo meio, porque o meio é o maior modificador comportamental que nós temos. Então, aquele ditado que nós conhecemos, quem é visto é lembrado, de fato, ele é coerente. De fato, falando sobre neurociência comportamental, ele é real. Mas por que ele é real? Porque toda vez que eu gero novamente a comunicação, a replicação dessa comunicação, eu reforço
os motivadores comportamentais, eu reforço os acionadores emocionais, eu reforço minha comunicação, eu gero mais memória. É um processo que a gente denota de quantidade de investimento em mídia. E um outro aspecto também diga, não sei se você lembra desse ditado, é bem bacana e eu gosto bastante, particularmente falando, diga com quem você anda, que eu direi quem você é. Claro, tem as suas variações o ditado, mas de fato isso acontece. Pare para pensar comigo. Se você naturalmente começa a andar com pessoas que têm um estilo de vestimenta, um estilo de vocábulos cotidiano, você acaba pegando esses vocábulos, acaba se transformando, mudando sua vestimenta no composto geral, no modelo generalizado, ok? Então, isso faz com que o meio, literalmente, force você a mudar seu comportamento, inclusive inconscientemente falando. Agora, se você anda com pessoas que existe um nível de instrução um pouco menor, existe um nível de comportamento, aquele que você inicialmente não concordava, ou um nível de instrução extremamente alto, algum comportamento que você concorda, mas não pode ter, você vai acabar tendo esses comportamentos ou gerando oportunidades de ter esses comportamentos, justamente porque você quer se manter replicando escolhas e replicando comportamento. É por isso que no dia de hoje, por exemplo, eu coloquei essa camisa azul marinho, esse paletó cinza, mas quem disse que essa é a melhor vestimenta? Quem disse que todo mundo coloca esta cor para fazer um webinar, nossa aula ao vivo, para falar com pessoas, para sair para reuniões? Cada um tem um estilo, uma cor, porque é uma replicação o tempo todo. E a partir disso, a geração de sentimentos e anseios, ela precisa ser feito um processo de reflexão, que é o amadurecimento desses sentimentos e anseios. E você pode estar tentando entender como você amadurece os sentimentos e anseios do nosso cliente. O poder da escrita é uma delas. Literalmente, olha só, eu coloquei na tela aqui uma marca muito forte, mas vamos comparar tecnicamente, independente de valor emocional da marca. Vamos comparar tecnicamente. É uma caneta esferográfica como todas as outras. Talvez uma ponta fina, uma ponta mais áspera, mais grossa, mas a ergonomia um pouquinho diferente, mas no fingir dos ovos é uma caneta. Por que uma caneta dessa, eu tenho uma caneta dessa, vale hoje, vou chutar um valor aqui, talvez possa estar errado, mas uns R$ 1.800, sendo que eu posso comprar uma Bic por R$ 2,00, R$ 3,00. Qual a diferença das duas? As duas escrevem. A diferença é a vinculação emocional e o processo de emoções geram comportamentos emocionais e esses acionadores emocionais geram sentimentos. E os sentimentos geram anseios. E os anseios geram em nós a expectativa de algo. Ou seja, a gente acaba tentando antecipar as coisas. Então, esse processo da escrita é muito forte. E é um dos fatores comportamentais, já diagnosticado no ser humano, que escrita, todo o processo da escrita, ou as palavras, é um condicionamento natural para a tentativa de leitura. Então, a escrita tem um poder enorme sobre o comportamento. Só que aquele ditado, uma imagem vale mais do que 1.000 palavras, ela é extremamente correta. Então, por quê? Porque nós temos marcadores de informações nesse processo. E esses marcadores de informações fazem com que o nosso cérebro ele faça uma leitura, um entendimento mais rápido da imagem do que propriamente da escrita, né? Dos fatores de diálogo ali no processo da língua. Agora, eu vou adicionar mais um item que não está aqui para vocês, especialmente para vocês. Se uma imagem vale mais do que 1.000 palavras, um som, uma música, vale mais do que 1.000 imagens. E aí eu começo a perguntar, na sua empresa, nos seus negócios, o seu produto, ele tem um som específico? Você estudou qual som tem que ter o seu produto? Música? Ele tem um design específico, estudado sobre processo ergonômico e processo de adesão de ergonomia com o prazer do toque, do tato? Ele é visivelmente plausível para o ambiente que nós estamos?
A neurociência comportamental, o neuromarketing e o neurovendas, eles também são regionais, porque as pessoas têm comportamentos diferentes. É a mesma coisa se eu quiser fazer uma comunicação especificadamente para o sul do Brasil, outra para o norte, outra para o nordeste, para o centro-oeste, para o sudeste. Eu não posso fazer a mesma comunicação. Eu tenho que fazer diferente, porque comportamento, cultura são diferentes, meios são diferentes. Então, a partir disso, uma imagem vale mais do que 1000 palavras e, claro, gerando sentimentos e anseios sempre, aspirações constantemente. Um processo futuro de querer saber mais. É o que eu estou fazendo com vocês aqui. Eu estou falando alguns itens que a gente não vai entrar em detalhes, mas vocês vão, opa, eu preciso saber mais sobre isso. Então, se esse processo de identificação do mundo das vendas, do marketing com a neurociência, é uma questão de reflexão de sentimentos e anseios, de replicação comportamental, de memória, será que tudo que eu estou visualizando, identificando no cenário, inclusive pelo meio ocular, vendo as coisas, será que realmente é real tudo isso? É quase que uma pergunta do jeito Matrix de ser. Será que a Matrix que a gente vive é real de fato? Será que a condensação de dados e de informações pelos estímulos sensoriais que nós temos é coerente com o processo de diagnóstico para ações de comunicação? Eu já vou adiantar uma coisa para vocês. Quando a gente fala sobre esse diagnóstico, a gente está falando sobre genética e biométrica também. Então, a partir do diagnóstico, se faz um processo de entendimento de processo. Mas só se tem diagnóstico de processo se existe um ser humano. E se existe um ser humano, é porque alguém replicou um comportamento possível, geneticamente falando, para outra pessoa. É o amalgamento dos genes, dos nossos gametas, formando o nosso DNA. E o DNA tem fatores comportamentais, sim. E, além disso, por isso que nós somos tão parecidos com os nossos pais, né? Uns mais iguais que os outros, inclusive. E esses fatores de condicionamento genético geram probabilidades de comportamentos. Então, hoje, se você fizer um teste genético e você identificar o gene específico, você pode saber se você tem tendência a ser um viciado em doce, por exemplo. Eu sou um cara que gosto muito de doce. Então, se você, literalmente, você vai ser um viciado em doce, se você tem algum tipo de vício que possa ser condicionado a um comportamento negativo perante a sociedade, se você tem a probabilidade de ter um câncer específico, se você tem a probabilidade de ter ativação comportamental, ativando o processo de raiva, de briga, ou seja, de estrutura de combate físico, de fato, se você tem a capacidade de entendimento mais rápido de informação, ou o processamento da informação ela precisa ser mais consolidada e com um contínuo de tempo maior para que você possa realmente absorver informação. Nesse aspecto, eu tenho um irmão gêmeo, idêntico, univitelino. Então, basicamente, tem mais uma pessoa igual a mim, bem próxima. Ele tem um processo de memorização, de educação e conceitos de formulação de estratégias, basicamente, com muito estudo e muita memória escrita. Ele precisa escrever e estudar mais. Eu já tenho uma percepção e um comportamento diferente, que é muito mais visual e escrevo menos. Então, pessoas extremamente idênticas, gêmeos univitelinos, que basicamente é um óvulo em um espermatozoide, que foi feito o processo de fecundação e gerou um ser, na verdade, gerou dois, com o mesmo DNA. Nesse aspecto, nós somos, inclusive, bem diferentes. Então, a genética muda o nosso comportamento e a nossa identificação memética, que é a replicação dos fatores de condicionamento comportamental. Então, essa memética são marcadores, eu chamo de marcadores de informação para comportamento, faz com que seja diferente a questão de entendimento de processo de pessoa para pessoa. E por isso que vem a biométrica. A biométrica, inclusive, é um termo cunhado por um professor amigo meu, Luciano Pereira, aqui de Curitiba, inclusive, e que determina que o meio é um grande influenciador. E, de fato, a gente percebe isso constantemente. Hoje, eu moro aqui em Curitiba. Se eu passar a morar numa cidade do Nordeste muito mais quente, com certeza, minha maneira de se vestir vai ser bem diferente. Se eu morar num ambiente que tem extremamente
neve, o comportamento vai ser diferente. Se eu morar onde tem sol, a gente brinca que Curitiba não tem sol, mas se tiver muito sol, eu vou ser mais feliz, porque gera vitamina D, processamento de vitamina D no corpo. Curitiba tem menos, então a gente tem uma falta de processamento de vitamina D no corpo, então a gente repõe através de complexos vitamínicos. Então, o comportamento, ele é modificado pelo meio. E a partir disso, o nosso cérebro, ele entende que se o comportamento é modificado, a comunicação também modifica a maneira que a gente percebe e a maneira que a gente consome. Não só produtos e serviços, mas conteúdo também. Então, para você que está assistindo neste momento, a sua absorção de conteúdo pode ser diferente da pessoa que você conhece, o melhor amigo, sua esposa, seu marido, ou uma pessoa que você conhece, e a absorção do que você vai entender é totalmente diferente. Então, a partir disso, o seu cérebro ele cria atalhos para gerar um entendimento de processamento de informação mais rápido, porque quanto mais informação você tem, mais cansado você fica. Porque o nosso cérebro é preguiçoso, gente. Nosso cérebro, ele quer literalmente gastar pouca energia. O cérebro é um dos nossos músculos, nossos órgãos, ou como se quiser chamar, mais preguiçoso que nós temos. Por quê? Ele usa muita energia. Se ele consome muita energia, quanto menos ele consumir, mais reservar, melhor para ele, melhor para nós. Então, esses atalhos cerebrais servem para identificar suposições do meio. Então, suposições em relação à reprodução e sobrevivência, que são dois fatores comportamentais biológicos de qualquer animal. Então, reprodução, não preciso entrar em detalhes, porque reprodução é reprodução, né? O amalgamento do amor, né? O cruzamento genético, como você quiser chamar. E a sobrevivência, no nosso caso, a gente tem sobrevivência social, psicológica, biológica, fisiológica, ambiental, sobrevivência emocional. Então, a gente precisa fazer com que a gente crie atalhos para entendimento do meio, como o meio está comunicando, como o meio está interagindo, para que a gente, literalmente, fique livre, vivenciando um ambiente bonito, lindo e maravilhoso, sabendo que o mundo não é assim. Então, nesse aspecto, a gente precisa realmente criar ações e situações diferenciadas de entendimento do processo. E quando a gente fala nesse aspecto de atalho cerebral para comunicação e marketing, nós estamos falando de ativação do Sistema 1 e Sistema 2, que é um estudo cunhado lá em 2002 por Daniel Kahneman, que é prêmio Nobel, inclusive, em 2002, né? Ele já vem fazendo esses estudos, que é um processamento de informações de maneira rápida e maneira devagar, maneira emocional e maneira mais calculada, maneira de processamento de informações, interação e aplicação de informações, Sistema 1, rápido, e maneira de comparabilidade, número extremamente complexidade maior, Sistema 2. Faz com que a gente tenha essa interação. Sistema 1, rápido, tranquilo, emocional, vívido, e o sistema 1. Sistema 2 é um sistema de complexo, de racionalidade, comparação, números, de fato, cálculo racional está aqui. O nosso processo 1, ele é muito mais rápido que o 2. É o ditado, não adianta chorar pelo leite derramado. Quando a gente derrama um leite, literalmente, a gente parte num pressuposto de ação, por vezes instintiva, e por vezes a gente não pensa, de raiva, por exemplo, jogar um copo de leite no chão, derrubar sem querer. Então, são ações que a gente literalmente não pensa, a gente começa a chorar. Mas depois que a gente começa a raciocinar, opa, mas se eu não tivesse feito isso, não tinha acontecido aquilo. Esse processo de arguição mental faz com que você acione o Sistema 2 e gaste mais energia. Por isso que quando a gente quer vender algo ou comunicar, quanto mais a pessoa pensar, maior a dificuldade de vender algo. A complexidade fica maior, ela gasta mais energia, e se ela gasta mais energia, ela tende a querer uma situação de recuperação de energia. Então, ela fala assim, vou pensar, vou analisar e depois retorno a sua ligação. Ok, vou passar para o meu superior, mas, desculpa, ela que decide. Por quê? Ela está fazendo isso porque ela gerou uma complexidade tal do entendimento do processo, da proposta, da comunicação, na interação com você, e isso fez com que ela não absorvesse todo o conteúdo que você transmitiu, todas as possibilidades,
e ela precisa raciocinar em cima. Ela gastou muita energia, e se ela gasta energia, quanto mais ela gasta, mais ela foge de você. É a mesma coisa à noite. Quanto mais adentra a noite, mais nós ficamos cansados, mais nós queremos nossa cama para dormir. O processo é idêntico na comunicação. Então, a partir disso, eu quero, junto com vocês, estou monitorando aqui um pouquinho o nosso tempo, porque a gente não pode delongar tanto, e esse tema de neuromarketing e neurovendas, necessariamente, ele é uma área de estudo nova, basicamente comparada às outras, e como uma área, ela precisa ser extremamente aprofundada, com pesquisa. Então, muitas coisas que a gente está falando aqui, você vai precisar aprofundar também, ok? Então, como aplicar o neuromarketing e neurovendas na sua empresa? Quais as ponderações? A gente já falou algumas coisas aqui de aplicação, exemplos práticos, mas, de fato, eu segmentei aqui nas áreas para vocês, ok? Então, eu vou começar do meu lado direito aqui, tecnologia. Então, na área de tecnologia, quando eu vou trabalhar comportamento, e aqui, mais do que neuromarketing e neurovendas, eu quero trabalhar neurociência comportamental. Quando eu falo de tecnologia, eu venho para desenvolvimento de pesquisas, pesquisas comportamentais, pesquisas de preferência, eu tenho que entender o processo de tomada de decisão via multivariável comportamental, que é um dos fatores, inclusive, de análise que vincula, por exemplo, finanças, lá de Richard Taylor, que foi prêmio Nobel também em 2017, sobre economia comportamental, neurociência aplicada à economia, ou neuroeconomia. Então, como eu faço essa análise de tomada de decisão de multivariável? O computador te dá as variáveis, o sistema te dá os gráficos, te dá os indicadores. Agora, o processo de comparação e de decisão desses indicadores vem com a sua premissa de recordação e de memória dos marcadores emocionais e marcadores comportamentais, ou seja, vem conforme você fez a sua vida do momento que você nasceu até aquele ponto de tomada de decisão. Nas vendas, talvez um dos motivadores, inclusive, do nosso webinar aqui, é as vendas. Primeiro, a gente precisa entender o desejo do cliente. Então, como eu aplico isso? Eu preciso entender o que a pessoa deseja, qual é o anseio, quais são o processo de repressão dos sentimentos dela. E a partir disso, eu já coloco e disponibilizo para você aqui a possibilidade de mandar a pergunta para nós, porque no final eu quero te responder as perguntas aqui. Então, qual o seu desejo de saber mais? Faça as suas perguntas. Eu quero sanar, entender esse seu desejo também. Discurso de vendas com resultados. Quando a gente fala de discurso de vendas, a gente está falando necessariamente de entender o processo de familiaridade, entender o processo de conotações emocionais, entender o processo de alteração comportamental e biológica, e aí a gente tem algumas aplicações. Por exemplo, você vende para homem ou para mulher? Tem dois comportamentos. Desculpa, gente, eu preciso aqui também molhar um pouquinho a garganta. Homem tem tecnicamente um processo get in, get it, get out. Ele pega, entra, compra e vai embora. Mesma coisa que a gente brincava, né? Manda um homem no supermercado comprar uma lista de produtos. Ele vai lá e compra a lista. Manda uma mulher no supermercado, ela compra a lista e mais um pouco. Por quê? Ela entende que existe outras necessidades que talvez não estejam na lista e que ela pode aproveitar o momento. Então, a partir desse pressuposto, a gente faz um processo de comunicação também diferenciado para homem e para mulher. E isso a gente precisa fazer teste o tempo todo. Porque se você não fizer teste, se quiser fazer, meu produto é unissex, a gente até brinca, né, nas consultorias. Unissex não vende, gente. O que vende é comunicação. O produto pode ser unissex. Agora, a comunicação não. A comunicação tem que ser assertiva, focada no homem e mulher. E mulher tem diferença comportamental. Então, mulher tem, e com todo respeito aqui, mulher tem processo quando ela está ovulando, quando ela está no processo de menstruação, quando ela está no processo de menopausa, quando está nos entre processos. A gente precisa também denotar que existe variação hormonal e os hormônios são influenciadores gigantescos por opções de compras. E, claro, decisão de sortimento de produto. Quem decide o que vai comprar o produto, que produto é melhor, que produto é pior? Com que base faz isso? Se não é base vinculada à emoção que você tem. Finanças, diminuir os custos financeiros de campanha, de ações de baixo impacto.
tomada de decisão de investimento, e a gente volta a falar sobre Richard Taylor, né? Tomada de decisão, neuroeconomia, questão de produção aqui, decisão de melhoria contínua, processo de melhoria contínua dentro do processo de produção, o PDCA, né? O método PDCA, inovação de processos, como criar inovação, o que é inovação e como o cérebro cria essa inovação no processo de comunicação comportamental. A gente necessariamente tem o processo também do marketing ali, impacto da campanha, criação publicitária, decisão por canal. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Criação publicitária sem saber comportamento é difícil, é um tiro no escuro. É realmente você atirar e esperar que consiga chegar no objetivo. Normalmente consegue. Por quê? Porque você tem muito investimento. Agora, baixíssimos investimentos, o risco é tão alto que você vai começar a entender que você precisa realmente ter criação com base comportamental, veiculando e vinculando comportamento, emoção, sentidos, com ações específicas entre homens e mulheres. Inovação, novos produtos. Por que o Elon Musk é um inovador serial? Como que o cara consegue criar inovações, pensar diferente, fora da caixa? Como a gente gera esse repertório de inovação cerebral? O envolvimento funcional e atratividade de usabilidade de produto, né? Está falando de UX e UI aqui, experiência de interação de interface, experiência de design, na área de tecnologia, inclusive. Para quem é de recursos humanos, você treina as pessoas parecem que não se desenvolvem, elas não conseguem aplicar do conceito, mas com certeza não conseguem. Porque, primeiro, você não entende como um treinamento e um processo de aprendizado é feito no cérebro. Segundo, você precisa entender o capital humano e como é a evolução do comportamento humano nas diferentes fases da vida. Pessoas com idades diferentes têm comportamentos diferentes. Então, tem faixas etárias específicas para cada tipo de comportamento. Você precisa entender essas faixas. Sem isso, fica difícil a gente trabalhar literalmente os recursos humanos. O nosso principal ativo dentro de uma empresa e o principal ativo no mundo, né, que é o ser humano. Processo de logística, decisão de priorização, preferência de armazenamento. Como é o processo de preferência? Como a gente faz isso? Aí estão algumas aplicações da neurociência comportamental, dentro do marketing, vendas, e especificamente eu detalhei um pouquinho das áreas das interações e as inter-relações entre elas, porque no final das contas, mais do que neuromarketing e neurovendas, a gente está falando de business, e business é a neurociência comportamental. E aí é a grande pergunta, chegando num grande processo que é o que o cliente quer. Essa é uma das golden questions do nosso webinar. As golden questions, a pergunta de ouro, ela precisa ser feita. E essa é a principal, talvez. O que o cliente quer? O que o cliente quer de você? O que o cliente quer do seu produto? Mas querer e desejar é diferente. Como? Quando a gente quer, existe uma necessidade. A necessidade a gente chama de dor projetada. O que é essa dor projetada? Eu sei que eu preciso, mas naturalmente, se eu preciso remeter esforço em cima dessa conquista, eu vou postergar cada vez mais esse processo dessa conquista, ou seja, da venda, da aquisição, da interação, da busca por um médico, da compra de um veículo, da troca do veículo, por exemplo, da compra de equipamentos de iluminação. Cada vez mais eu vou postergando. É uma necessidade, mas é uma dor projetada. Quando eu precisar, eu compro. Ou seja, empurrar com a barriga. Agora, quando a gente tem um desejo, literalmente, a dor é do agora. Eu quero que você pare. Agora, estamos já no avançar da hora aqui. Eu quero, literalmente, que você pare. Pense num tipo de comida. Mais do que num tipo, pense numa comida específica. Eu estou pensando agora, estou lembrando do sorvete. Feche os seus olhos e lembre do sorvete. Ou do bolo, do brownie, do que você quiser agora. Qual é o seu desejo de comida neste momento? Tenho certeza que, assim como a minha boca, a sua também salivou. Porque o desejo do agora cria comportamento cerebral que faz com que o nosso corpo responda fisiologicamente a esse estímulo ambiental. É exatamente isso que a gente precisa fazer para as vendas, para a comunicação, para a interação comportamental com as pessoas. A gente precisa ativar
ações fisiológicas nelas. Quando você sente vergonha, já pode abrir o olho, tá, gente? Quando você sente vergonha, o que você fica ruborizado, você precisa entender nesses desejos, entender as emoções que estão vinculadas aos desejos. Por isso, as percepções das coisas ao seu redor, elas são difusas entre pessoas. Elas são diferentes entre elas. Cada um percebe algo específico em determinados produtos, em determinados serviços. Por quê? O meio com que ela conviveu é diferente do seu. E mesmo que seja muito próximo, como é o caso meu e do meu irmão, que eu coloquei para vocês, por ser gêmeo idêntico, mesmo assim a percepção é diferente, porque o processo cognitivo é diferente. Então, diferentes visões aumentam possibilidades. Isso é um dos pontos principais da inovação, tá, gente? Você precisa, literalmente, para fazer um marketing concreto, fazer uma melhor venda, e trabalhar comportamentos conceituais de neurociência aplicada a isto, você precisa ter diferentes visões, você precisa ter experiências diferentes. Então, fazer a mesma coisa sempre não cria experiência diferente. O processo de inovação é mais árduo, mais difícil. Você pode inovar, mas fica mais complicado. Então, aí eu pergunto, todo o processo, ele gera racionalidade e gera emoção. E se ele gera emoção, eu pergunto, qual o nome do seu produto? O nome do seu produto é um nome lembrado? Se é um nome lembrado, realmente, talvez o nome condiz com o termo do produto. Por exemplo, minha empresa, F-Nasser Treinamentos em Neurobusiness. Ah, ele faz treinamento. Ele trabalha com neurobusiness. Legal? Remete àquilo que de fato entregam. Agora, se a sua empresa tem um nome, ou o nome do produto é bem diferente, aí você só cria essa interação de vinculação de nome com o produto, caracterização de ancoragem, se for familiar, simples e seguro. As 3 leis básicas da neurociência. Então, aí eu pergunto para você, é familiar o nome do produto? O produto, a comunicação é familiar? Você tem constância na comunicação? As pesquisas de marketing, por exemplo, Share of Mind, que é a pesquisa se as pessoas recordam a sua marca, e isso está no coração delas, a sua marca, e tem vários prêmios por aí, inclusive do Share of Mind, que o pessoal distribui. Realmente é um processo de geração de familiaridade. Quanto mais familiaridade você tem, mais share você consegue no coração das pessoas. É simples. Está entendível até aqui? Está fácil a compreensão? Você consegue replicar a informação agora? Se sim, está simples e está concreto. Agora, está seguro? Como você cria segurança num produto, num serviço? Como você cria segurança num discurso? Bom, vamos lá. Conforto. Você cria segurança com, propriamente, aspectos que gerem segurança. Certificado digital, SSL, por exemplo, para um site, isso é certificado. Marcas que chancelam você é um outro certificado de segurança. É seguro? É seguro. Alguém, mesmo que são opiniões específicas de cada orador, existe, né, uma vinculação com marcas. Então, a chancela é muito forte. E, mais do que isso, eu tenho mais 3 perguntas. O seu produto, a sua comunicação, além de ser familiar, simples e seguro, será que ela gera atenção nas pessoas? Atenção em aspectos... Agora, gente, é importantíssimo isso. Em aspectos visuais... Aspectos visuais, por exemplo, está aqui na tela. Olha, eu coloco elementos visuais o tempo todo. Não é só uma tela só escrita. Elementos visuais. Aqui tem um rapaz todo pintado na tela. Gera atenção? Com certeza você olhou para ele e está tentando entender por que ele na tela. Justamente para gerar atenção. Gera, e essa atenção vem de aspectos visuais. Sua marca é bonita? É visualmente bonita? Entendível no visual? Ela tem efeito sonoro? Ela tem propriedades olfativas? Ela é tátil? Ela é palatável? Qual dos sentidos a sua marca, o seu produto, o seu serviço entrega? Não é só questão de valor, de percepção de valor. É sentidos. E o ser humano, ele é tátil. Ele precisa tocar, inclusive. Por isso que quando nós estamos, por exemplo, negociando serviço, e eu trabalho bastante com serviço, o que eu faço? Eu mando um e-mail não com o texto escrito, mas eu mando um anexo. O anexo se torna algo palpável. É um arquivo que ela precisa abrir. Tátil. Mesmo que ela tenha que clicar. Porque se ela clica no e-mail, só ela lê tudo. Se ela precisar clicar de novo, é como se ela quisesse pegar na prateleira.
Mesma coisa quando a pessoa está numa loja. Ah, não toque nos objetos. Meu Deus do céu, gente, tem que tocar. Se a pessoa não toca, ela não compra. Tem cheiro, tem lojas que tem cheiro específico, você pode produzir um cheiro. Som. O som é modificador comportamental absurdo, gente. Diferentes tons do som mudam o seu comportamento, ritmo cardíaco, interação, né? Agudos e graves. Tem que saber sobre isso também. É importante ter essas conotações. Além disso, gera memória? Memória quer dizer ações que vocês petrificaram na mente das pessoas, ou seja, consolidarem, elas vão lembrar de vocês. Agora, para ter memórias, lembra que eu falei? Precisa ter emoção. E se precisa ter emoção, será que você está escolhendo a emoção efetiva que a gente vai trabalhar, o seu produto, o seu serviço? Que emoção você quer colocar? Você pode pegar lá o Inside Out, por exemplo, o filme, né, o Divertidamente. Alegria, tristeza, medo, raiva, surpresa e o nojo. A surpresa também é uma emoção, tá? Normalmente falam de 6, mas a gente tem 27 variações emocionais. Quais são as percepções emocionais que as pessoas têm? Você precisa conhecer essas 27 variações. Precisa entender quais vídeos chamam mais atenção e quais não chamam. Para vendas, eu gosto dessa fórmula, tá? 2 vezes a familiaridade, ou seja, meu investimento. Mais 3 vezes a simplicidade. Mais do que ser familiar, eu tenho que ser simples para a pessoa. E mais do que tudo isso, eu tenho que ter segurança ao quadrado. Ou seja, não é igual um processo da Disney, por exemplo. Quem foi para a Disney sabe o que eu vou falar. A Disney, mais do que entregar entretenimento, entregar ações de interação entre pessoas, a beleza, o efeito emocional, prioridade dela é segurança. Segurança sempre ao quadrado. Você está se sentindo seguro? Pense maior, porque quando a pessoa está seguro, por mais que talvez não seja simples, mas ela fica. Porque segurança gera sobrevivência. Então, um exemplo, a gente está quase nos finalmente aqui, pessoal, um exemplo para vocês. Um exemplo bem interessante. Eu peguei já faz algum tempo aqui na AliExpress essa foto aqui, essa imagem. Isso aqui, minha esposa estava querendo comprar esse blazer, né? Sexy Ladies Blazer, estampa de leopardo. Legal. Bacana. Primeira coisa, visualmente já entendo o biotipo da pessoa, né? O fisiotipo, a estrutura corporal dela. Como ela está se comportando, quais são os designs que estão de roupa, elementos visuais que estão junto com ela. Já começa a entender visualmente. Você tem o preço ali, você tem os tamanhos visualmente ali, você tem diferentes imagens, ou seja, possibilidades de fotos. Mas mais do que isso, você tem um item que a gente chama de rating, que é prova social ou aprovação social. Acabei de deixar em vermelho lá, a Iridium Store, ela tem 93,6% de avaliações positivas nessa data. 517 pessoas seguem ela no AliExpress. Além disso, tem 4,3 estrelas, ou seja, 29 avaliações, 54 pedidos. Opa, se as pessoas estão pedindo e tem uma avaliação alta, eu vou pedir também. Tenho certeza que você já viu dentro do e-commerce uma avaliação baixa, fala, eu vou comprar porque deve ser ruim. No AliExpress ou em qualquer outra marketplace que exista. Essas provas sociais são extremamente importantes, porque elas geram vínculo, geram coragem, geram segurança. A partir disso, a pessoa conta com uma comunicação clara, efetiva e correta. Então, rapidamente, para te fechar, eu trouxe algumas pesquisas de vinculação em mídia social. Coloquei bastante aqui sobre carros e uma de perfumes. Vamos lá. Posicionamento textual. Já colocando aqui, essas pesquisas não foram feitas com conotações comerciais, tá? Foram questão de estudo para entender comportamento de mídia, exclusivamente. Como pesquisador e convidado de algumas universidades, então a gente faz algumas pesquisas também. Então, novo Renault Zoe, uma comunicação. Zoe, o elétrico mais vendido na Europa, chegou e sem parar para abastecer. Quanto mais vermelho está a tela na comunicação, mais as pessoas efetivamente fixaram o olhar, e quanto mais ela fixou o olhar, mais tecnicamente a gente pode entender que as pessoas começaram a absorver mais a informação. Aqui uma análise de eye tracking. O eye tracking é uma das ferramentas que a gente usa no neuromarketing para pesquisa. Nesse caso, a gente usou um online,
Você pode usar o eye tracking online, comprar o acesso, usar e está tranquilo. Não precisa comprar equipamento mais. Então, as pessoas tecnicamente leram, viram um pouco o carro. Agora, vamos falar uma de perfume? Dolce & Gabbana. Dolce & Gabbana, eu fiz uma análise comportamental entre homens e mulheres. Eu peguei 2 vídeos aqui. Um de um homem de 32 anos e uma mulher de 24 anos para ver a diferença que eles olhariam na tela, na imagem. Então, vamos para o homem de 32 anos. Presta atenção no vídeo ali. Esse tempo é o tempo que a pessoa ficou olhando. Então, essa análise do eye tracking, o que a gente faz nesses vídeos? A gente mede o tempo da primeira fixação ocular dela na AOI, ou seja, área de interesse. Então, tecnicamente, eu pinto a pessoa com uma cor, eu coloco uma margem, que a gente chama de AOI, no perfume, nas letras, na marca. Eu quero saber aonde a pessoa está olhando mais, qual que são os elementos. Então, o tempo da primeira fixação, tempo total da fixação ocular que a pessoa teve, tempo da fixação na AOI específica, ou seja, no objeto que a gente quer estudar. Eu não quero estudar o fundo, por exemplo. Eu quero estudar o perfume que está ali. Eu quero saber se as pessoas olhavam para o perfume, mais do que olhariam para a mulher ou para a marca. Eu preciso entender quantidade de fixações totais que nós tivemos e o percentual de pessoas que olharam efetivamente na pesquisa para aquela área de interesse. Então, aqui eu já identifiquei que o homem pouco olhou para o perfume, basicamente nada. Agora, a mulher. Olha só que interessante. O homem foi direto na modelo, basicamente quase não olhou o perfume, basicamente também não fez a leitura. Agora, a mulher não, ela olhou a modelo também, fez uma leitura prévia da marca, mas o perfume não chamou atenção. Será que você está comunicando e esquece, às vezes, a marca e coloca o objeto, ou coloca a marca, ou coloca o serviço, ou coloca a chamada? Será que as pessoas estão olhando e está fazendo efeito mesmo? Está tendo efeito? A pessoa, inclusive, a pessoa está apontando o perfume aqui e não necessariamente as pessoas olham. O apontar sozinho não quer dizer que seja uma comunicação efetiva. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala a gente está olhando para algo e apontando, as pessoas também vão olhar. A tendência é olhar. Tendência. Não quer dizer que vai acontecer. Porque o tempo de exposição é muito rápido. Então, quais elementos chamam mais atenção? Já vimos aqui de perfume. Vamos voltar para o carro? Eu, basicamente, gosto bastante de carro. Olha o Audi aqui. São 2 elementos. Do lado esquerdo, onde tem, pelo menos na minha tela aqui do lado esquerdo, onde tem o volante, a marcha, o painel e toda ali a parte interna do carro, do Audi A4. Embaixo, em vez de colocar um aparato maior, ou seja, suavizar mais os pontos de olhar ocular, eu coloquei aqui os pontos de fato na interação. Está vendo que fica menos esfumaçado nesse item. Então, a gente consegue identificar exatamente onde tem bastante pontos vermelhos. Basicamente, as pessoas olharam bastante no volante e entre o volante ali e o câmbio automático. Não sei porquê, mas a gente não explica no neuromarketing o porquê das coisas. Mas a gente fala que aquele elemento chamou atenção. Então, a gente vai o quê? Veicular ações para interação com aquela OI, com aquela área de interesse. Do outro lado, a gente tem Audi A4, é dirigir e querer. As pessoas também leram um pouco. Elas foram muito para o painel. O painel chamou bastante atenção. Por quê? Não sabemos. Ninguém pode explicar o porquê das coisas. Se alguém falar que explicar, está mentindo. Então, nesse aspecto, a gente desenvolve ações em relação ao painel. Onix, Chevrolet, aqui era do Festival do Lollapalooza. Os elementos visuais em cima do Onix, em cima, juntamente com o texto da chamada, ali, Chevrolet Onix, conectando tudo o que você gosta. E a marca é muito elemento visual. As pessoas olharam de tudo, menos o que necessariamente precisavam, no meu ponto de vista, e análise que a gente fez. Claro que situações de movimento faz com que a pessoa tende a olhar aonde está o processo do movimento. Então, você olha o momento do estilo da foto, está em movimento e parece que está em primeiro plano o carro, mas tem outros elementos em primeiro plano que concorreram diretamente e chamaram mais atenção. Então, uma comunicação que poderia ser melhorada através da criação publicitária. É boa, bonita a criação, mas talvez não efetiva. T-Cross. Aqui, o SUV da Volkswagen. Até fiz propositadamente colocar lá em cima a publicação. Essa é a publicação de redes sociais, tá? Os patrocinados.
lá em cima. Por quê? Porque fica em cima exatamente do teto solar panorâmico. Mas, Felipe, por que você colocou em cima do teto solar panorâmico? Porque todos os elementos de comunicação chamaram a atenção. Porém, se você ler lá embaixo, teto solar panorâmico, e se a gente voltar e olhar para cima, que existe o teto solar panorâmico, a gente entende que a pessoa não fez conexão na palavra que estava embaixo do texto, embaixo da arte, com o teto panorâmico que fica em cima da arte. Esse processo, essa falta de conexão dos elementos, gerou inutilidade na comunicação. Só estamos criando espaço. Então, é bonito, é legal, mas da foto completa, o que chamou foi o carro inteiro. Isso chamou a atenção. Então, são elementos que a gente estuda no neuromarketing para comunicação, e isso também se resolve para vendas, porque se a gente sabe que determinados elementos chamam mais a atenção das pessoas numa comunicação, esses elementos a gente vai colocar no nosso discurso de vendas. Então, eu estou conectando marketing e vendas agora com neurociência. Se na comunicação eu sei qual chama mais atenção, eu coloco toda essa comunicação dos elementos que chama comunicação, eu coloco no meu discurso de venda e nos meus materiais publicitários e materiais de vendas da minha equipe comercial. Ele precisa saber quais são esses elementos. Então, por isso que marketing e vendas se unem e se fundem. Ok, gente? Eu não sei se eu extrapolei o tempo aqui, mas espero que vocês tenham entendido bastante. A ideia era criar, instigar literalmente aí o neuromarketing e neurovendas em vocês, porque é uma área que precisa de muita gente estudando. Então, eu convoco vocês também a se apaixonar, como eu sou, por essa área. Deixo rapidamente aqui para vocês os meus contatos, os sites, enfim, uma coisa que eu acabo não divulgando muito, eu sou founder também do Play na Bíblia, que é uma startup cristã de educação e tecnologia, e meus contatos estão aqui, podem ficar bem à vontade, e eu acredito que eu vou chamar aqui para a gente fazer as perguntas, a Maria para a gente dar uma conversada também, rapidamente. Felipe, que palestra maravilhosa, muito obrigada. Nossa, isso foi uma baita de uma aula. É muita coisa para falar, né, Maria? Quem é apaixonado é assim, a gente vai assim, Nancy, fala pra gente, como é que a gente pode ler mais sobre isso? Tem livros, você pode fazer referência de livros? Posso, livros, isso daqui basicamente é neurociência comportamental. A gente tem vários livros, a gente tem o Cérebro Triuno, né, do professor Robson e da professora Andrea, que são da FGV, o Cérebro Triuno, sensacional para quem quer começar a entender esse processo, é importante esse livro, né? Também fala um pouquinho de saúde. A gente tem questões aí de indicação, por exemplo, Pedro de Camargo é uma das referências e que mais publica material e livros, de fato, sobre isso. Este ano está saindo 2 livros meus, um de neuromarketing, então provavelmente seja o mais atualizado de todos, com todas as referências atuais, de fato, dos últimos... Provavelmente a gente vai ter uma atualização até 2 dias antes da publicação, e o de neurovendas também, provavelmente no final do ano, sai para o Emotion Model Canvas for Sales, que é o que eu falei, o modelo de Canvas para as emoções e para discurso. Nós temos alguns outros livros que a gente pode colocar como o Brand Sense, como livros do Roger Dooley, livros do Armstrong, temos livros, até olhar para trás aqui, o Richard Taylor, Nude, tem. Então, assim, para quem quiser, existe uma lista gigantesca de livros que podem, mas esses aqui que eu já indiquei, os livros, o livro da Andrea, do professor Robson, né, o Cérebro Triuno, os livros do professor Pedro de Camargo já são boas referências para início. Por quê? Porque é um volume gigantesco. A gente estuda muito questões de pesquisas técnicas, né? Depois transforma em livro. Então, essa ideia dos livros, a gente até pode, e não sei se é possível, aí você tem que me deixar a par disso, Maria. Se eu passar uma listagem, né, para a FGV, para você, enfim, se a gente consegue disseminar essa listagem para quem está, exclusivamente para quem está no nosso webinar. Eu posso fazer isso. Isso a gente vê daqui a pouco, a Luciana, a Juliana, ela fala aqui para gente. Então, deixa eu te perguntar aqui, olha, a Jéssica
Macedo. Olá, professor. Se puder, pode falar sobre personas na aplicação de campanhas de marketing digital? Funciona ou não? Abraços. Jéssica, personas, funciona sim. Eu uso também questões de personas para identificar o meu usuário, o futuro cliente dos cursos, das palestras, enfim, e também para a disseminação dos cursos de pós, enfim, que a gente faz e eu acabo disseminando também. Agora, você tem que tomar um cuidado gigantesco quando fala persona. Porque, normalmente, quando fala persona, beleza, qual a faixa etária da pessoa? O que ela gosta? Como ela se comporta? Qual é o nome dela? Homem e mulher? Legal, a gente criou uma estrutura de um personagem. Agora, como é o comportamento de fato desse personagem? Se a gente não entender faixa etária, por exemplo, uma pessoa de... Vou colocar aqui, uma pessoa de 35 anos a 40 anos. O que ela está buscando? Ela está numa faixa etária que, comportamentalmente falando, ela está questionando o mundo que ela está. Será que o que eu faço e trabalho realmente é isso que eu quero para minha vida? Será que o que estou fazendo na sociedade não só buscar o lugar, consolidar, mas eu conquistei de fato o lugar na sociedade, as pessoas reconhecem isso? Será que o que eu acredito de fato é um ambiente que é verdadeiro? Esse é o momento de questionamento. Então, se a gente não souber esse comportamento, não adianta fazer personas. Então, mais do que personas é entender o comportamento humano, entender o neuromarketing, neurovendas e criar as personas. Persona, sim, dá certo, mas precisa entender comportamento. Certo. Camille Mate, neuromarketing e neurovendas pode ser aplicado a relações B2B? Sempre. Eu falo que absurdamente sempre, tá, Camille? Porque no final, eu até brinco, atrás de um PJ tem um PF. Você não comunica, você não negocia com máquinas, pelo menos ainda a gente não faz isso, né? A gente não negocia, a gente negocia com pessoas. E se a gente comunica e negocia com pessoas, sim, é B2B. A pessoa representa uma instituição, representa uma empresa, representa um CNPJ. Mas aí eu pergunto, por que será que quando a gente vai vender algo, de fato, e fazer a negociação com o comprador, às vezes ele prefere pagar mais um pouco para fechar comigo do que fechar com outra pessoa? Se fosse necessariamente só B2B, o mais barato leva. Mas por que às vezes as pessoas pagam um pouco mais para levar? Porque é uma relação de confiança entre pessoas, entre o comprador e o vendedor. Não é uma relação CNPJ número e CNPJ número, é uma relação de pessoas. Então, sim, é aplicável 100% do tempo. É só entender de pessoas. Certo. Então, olha só, a Val Mota, ela coloca aqui, gostaria que falasse sobre essas técnicas em relação a produtos que não são essenciais, principalmente em meio de uma crise econômica ou pandemia na qual estamos passando atualmente. Legal. Produto não essencial, Val Mota. Na verdade, o que a gente procura numa pandemia são as commodities de consumo. Mas produtos não essenciais também vendem. A diferença é, eu brinco que existe uma estrutura de panic buying, que é a compra pelo pânico. Então, o medo gera fatores de compra, e este está no ambiente de medo. Então, que produtos não commodities tem que gerar o quê? Segurança, muita segurança e perspectiva de palpabilidade. Não adianta a gente, você vai comprar e vai ter, mas qual é o resultado que ela tem? Nós temos que mostrar como ela gera resultado com o nosso produto, não simplesmente entregar o produto. Eu até me questiono bastante, será que a gente só compra commodity no momento de crise? Não. As pessoas continuam comprando supérfluos, coisas que não são essenciais para a vida dela. Por que ela continua comprando? Porque é uma vinculação emocional. A partir desse pressuposto, entendendo como a gente comunica e quais emoções nós estamos ativando na comunicação, e, claro, capilaridade de estratégia de disseminação de comunicação e perfil do público que você quer comunicar são essenciais. Isso faz com que você venda. Tá sem o áudio, Mariana. Meu amor, Obrigada. O Luiz Roberto Alves, esse pânico causado pela pandemia, após passar essa
pós-crise, vai mudar o comportamento do consumidor? Ótima pergunta. Essa é complexa. No geral, vamos falar de fato. Sim e não. Sim, porque numa estrutura inicial, as pessoas vão mudar sim o comportamento. Mas depois de passar esse tempo, as pessoas vão tender a voltar à normalidade anterior. É a função do hábito. O hábito ele é muito forte. Como a gente está numa estrutura de um mês, por aí, vamos lá, 2 meses praticamente, mudando a estrutura, se a gente ficar muito mais tempo, esses hábitos anteriores que nós tínhamos, ele vai caindo em desuso. Alguns vão manter e outros não. Mas, inicialmente, pós-crise, vamos lá, pós-Covid, as pessoas vão consumir gigantescamente, assim, uma proporção diferente. Vai consumir bastante, elas vão mudar o hábito, elas vão ter questões mais de higiene, essa questão de vem aqui, abraça, vai continuar, porém, as pessoas vão tomar mais cuidado. Mas isso, eu estava fazendo uma análise, se a gente voltar à estrutura normal em agosto, vamos para todo mundo para a rua em agosto, por uma suposição. Até dezembro a gente tem esse cuidado, a partir do verão que a gente vai para a praia, isso começa a ir embora. E depois, ano que vem, já esqueceu. Já voltou à estrutura normal. Certo. O Alisson, ele colocou assim, neurovendas e vendas complexas. Setor público, dicas principais. Uau! Setor público e vendas complexas. Primeiramente, quando a gente fala de setor público, a gente tem algumas especificações técnicas. Então, no setor público, a gente, não sei se ele está falando entre vender para o setor público ou ele comprar no setor público. Mas vamos levar em consideração que, se for compra, é o processo de leilão, processo de precificação, enfim, menor preço com as especificações técnicas que tem. Então, não tem muito o que você questionar nisso. Agora, se for a negociação para elaboração, ajuda em análise para editais, elaboração de informações para criar vínculo com a entidade pública, e essa entidade pública absorver a informação e aceitar que aquele modelo de produto é o produto que precisa realmente, aí está falando que a venda complexa se dá dentro desse parâmetro a partir da vinculação de confiança. Então, quando você entrega confiança, gerando segurança, familiaridade, e o processo de comunicação é tão simples que a simplicidade gera o resultado final para esse seu cliente, você consegue transformar a venda complexa em venda normal, como commodity. Porque a gente tem que entender que venda é venda. A questão é, complexo ou não, é só questão de quantidade de processos para efetivar uma venda. Vender um lápis é a mesma coisa do que vender uma casa. A diferença é a quantidade de processo e a informação que vai vincular o lápis. E eu brinco. Quanto vale uma caneta? Não estou com a caneta perto, mas quanto vale uma Bic? Quanto você pagaria numa Bic? R$2? Você pagaria R$10 numa Bic? Eu acho pouco provável, Depende, né? da necessidade. Depende da necessidade, exatamente. A Maria matou aqui, gente. A professora matou. Por quê? Se você está no concurso público, já vi muito, concurso público, está entrando, cadê a caneta? Você paga R$50. Paga R$100 se estiver no bolso, você paga para fazer o concurso público. Agora, se está no dia a dia, você fala, meu Deus, está louco, essa caneta é de ouro? Não, só, né? Eu tenho aqui, tem uma Parker, o Waterman e a minha Montblanc, extremamente caros, assim, não é no dia a dia. Eu ganhei algumas, então não vou comprar, mas eu compro a Bic, porque é mais barato no meu dia a dia. Então, venda complexa, na verdade, é venda para pessoa. Você só tem que fazer o funil do processo da venda e entender o comportamento em cada etapa do funil. Ok, isso também para o público, né? Então, a gente tem que ver que só que o público, por vezes, você tem a questão do menor preço, né? Então, você, né, só para... É um processo licitatório, que a gente parte do pressuposto que todo mundo está dentro da especificação do registro da tomada de preço. E, a partir disso, é o leilão. O menor preço é o que vale, que é aquela abertura de edital uma vez só. Quem tem o menor preço, alguém negocia, não, beleza, acabou, o menor preço leva. Mas mesmo assim, Maria, até deixa eu complementar aqui. Na questão de edital público, eu já participei de algumas licitações, a gente ganhou algumas já. E é interessante porque quando a gente entra no processo da licitação, entra todo mundo lá no ambiente, beleza, abriu todos os envelopes, preço de todo mundo na tela, quem dá menos? Esse processo do leilão
é totalmente emocional e psicológico. A pessoa fica no limiar, eu vou gastar mais minha gordura, minha margem, vou gastar, estou chegando, sabe uma coisa? Eu vou ter margem zero para ganhar no outro, para poder tirar a pessoa do negócio. E a pessoa, eles trabalham assim. E se a pessoa tem muita gordura, que são empresas gigantes que ela faz, às vezes não, você pode inclusive chegar no prejuízo. A pessoa que é o representante, né, o preposto vai lá e negocia, ele vai lá em cima, né, que a ideia no público é faturar bastante, que é o comum no Brasil, né? Não só no Brasil, fora do Brasil também. Vai, estruturante, beleza. Estou chegando no limite, vou quebrar a banca, jogo para menos. Às vezes as pessoas percebem que jogaram para menos, uma vez informado, está dado o preço. Você fala, eu vou perder preço porque vou ter que fazer entrega ainda. Eu tive uma situação atípica de uma licitação assim. Tudo bem, a gente ganhou um valor razoável da licitação, né? Um valor alto, basicamente, para a estrutura da nossa empresa, mas uma das entregas me deu um prejuízo de 30 mil reais. Mas eu fiz para tirar o concorrente. Mas se eu fosse racionalmente, eu não vou ficar, né, Maria, eu não vou fazer um prejuízo só para tirar o concorrente. Prefiro ficar no lucro ainda do que ter naquele produto, naquela entrega, um prejuízo de 30 mil. Mas emocionalmente falando, fui lá e tirei o cara. Ok, então a gente tem que ver com a questão emocional. Então a gente entra um pouquinho de inteligência emocional também, né? E às vezes o público também, não sei se você concorda, você tem uma complexidade no seu recebimento muitas vezes, né? E isso, né, às vezes você tem aí um preço maior, até porque em determinadas situações você não tem a certeza do recebimento, mesmo tendo contrato e tudo, e a demora também, né? Então, muitas empresas que atuam no setor público colocam uma margem maior devido a isso também. É claro, né? Existem empresas e existem empresas. Sim, é que a gente tem o fator de risco de não recebimento, que é muito forte no Brasil, né? Principalmente dos municípios. Isso, por isso que é importante. Agora, só para a gente encerrar, vou ter que encerrar. Então, a Josissa colocou aqui que poderia explicar um pouco como seria o comportamento homem e mulher na compra de um serviço. Exemplo, produto é consultoria para performance financeira, o homem teria um comportamento get. Acho que a gente pode, só muito rápido, né? Um minutinho só para encerrar, que a gente tem, já estouramos o tempo. E aí eu queria que você indicasse o teu Instagram, né? Teus contatos, que você até colocou aí também. Ok, qualquer coisa eu volto ali. Sobre performance financeira, João, né? Produto de performance financeira, homem e mulher. Primeiro, as pessoas não pensam no futuro. Existe uma dificuldade enorme do nosso cérebro fazer a projeção para daqui 5 anos, 10 anos. A gente não consegue fazer isso porque o nosso cérebro ele é imediatista. Mas, quando a gente faz para homem e para mulher, a conotação de comunicação é diferente. O homem, ele compra por marca, compra por impulso, o homem gasta mais, ele é mais audacioso, ou seja, se você tem questões que ele precisa investir e arriscar mais, normalmente o homem arrisca mais. Então, a comunicação que fala de riscos, que geram uma certa segurança, mas que ele pode arriscar, e isso sobrepõe, o resultado vai sobrepor ele perante a sociedade, ter ganhos altos, normalmente o homem vai lá e abocanha. A mulher gera bastante mais com segurança, a mulher quer mais estabilidade na segurança. Então, quando você gera segurança, ela pensa mais na estrutura no geral. Se o homem pensa nele, a mulher pensa nela e na estrutura familiar, nela e no processo que vincula o pagamento futuro daqui 2, 3, 4 meses, como ela vai pagar por isso, quais são as interferências no todo. Então, a mulher, a estrutura de comunicação é um pouquinho mais dificultada, tá? Porque as mulheres são mais complexas. Por isso que vocês dominam o mundo. Agora, de fato, gente, isso não é... A neurociência já determina que que a gente vê, qual que é o gênero mais forte? Não existe gênero mais forte, todos são iguais. Mas se a gente falar em relação à interação e sobrevivência, é a mulher. Porque sem a mulher não existe mundo. Então, assim, a mulher tem uma necessidade maior de segurança. O homem, ele compra bastante status, tá? Se for bem direto. Tá, Nasser. Olha, Felipe Nasser, gratidão, muito obrigada.
Obrigada Imagina. a todos vocês, obrigada a Juliana, tá? Obrigada a todos que foram envolvidos nesse evento, obrigada por vocês terem feito a opção pela Fundação Getúlio Vargas. Nós estamos realmente em busca de uma melhoria contínua, entregando conteúdo de qualidade para você. Então, nossa transformação. Então, um forte abraço, queria que você deixasse aí seu 1 segundo. Então, rapidamente, gente, eu agradeço imensamente aqui a Fundação Getúlio Vargas, a professora Maria, a Juliana, a Cristal, toda a estrutura da FGV, de fato, pelo convite, a gente sempre está junto, e mais uma vez estamos aqui fortalecendo. Espero que vocês tenham gostado da informação, de todo o material que a gente preparou com amor e carinho para vocês, mas é muita informação de fato. Os meus contatos aí, F. Nasser Costa, o F mudo, né? Nasser Costa é Nassr Costa, no meu Instagram, Felipe-Nasser, lá no LinkedIn, ali só nesses 2 itens já tem meus contatos, fiquem à vontade para responder perguntas também, manda lá, e tamo junto. Obrigado mais uma vez, é um prazer estar aqui. Muito obrigada, gente, uma boa noite a todos. Tchau, tchau.